chegamos agora ao terceiro tópico da nossa lição esta que estamos considerando acerca do que a Bíblia fala sobre o casamento. No terceiro tópico, vamos aprender sobre permissão. Quando na história bíblica houve permissão de algo que não era de fato a vontade de Deus? Vamos ver. Pergunta A. O que Moisés realmente escreveu sobre o divórcio e novo casamento? Nós vimos no tópico anterior que os fariseus que estavam interrogando Jesus acerca do divórcio, eles chegaram num ponto em que mencionaram, mas Moisés permitiu que se desse carta de divórcio. Mas vamos entender o que realmente aquilo que Moisés escreveu, ou qual era o teor daquilo que Moisés escreveu acerca de divórcio e novo casamento. Então, nós vemos aqui, Luzerley, que Deuteronômios aqui, no capítulo 24, logo no início dele, diz o seguinte: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio ou uma carta de divórcio, né? Então, nós vemos aqui algumas regras, né, para esta permissão, mas nós vemos que, mesmo assim, é uma permissão que foi para aquele momento, mas mesmo assim não era a vontade de Deus para o seu povo, né? Mas dentro dessas condições, então, de fato está escrito aqui esta permissão para aquela ocasião. Exato. Muito bem. Agora a pergunta continua. Como sabemos que essa impureza, e no texto faz menção de que se o homem voltasse a tomar a mulher que ele já havia repudiado, isso não era uma situação aceitável, né? E faz menção ali de contaminação, etc. Então, como sabemos que essa impureza ou contaminação não está se referindo a relações sexuais antes do casamento, nem ao adultério? Porque quando falamos em relações sexuais antes do casamento aqui, ou ao adultério, isso aí está muito claro na lei, né? Quando nós lemos aqui em Deuteronômios 22, 20 e 21, nós vemos aqui que esses casos, eles eram punidos com apedrejamento, ou seja, a pena de morte mesmo, né? Então, claramente nós percebemos que, então, não se refere a esta situação. Porque quando nessa lei se refere a isso, não apresenta a aplicação da pena, dessa pena capital, né, de apedrejamento. Muito bem. E nós precisamos entender também um ponto acerca desta lei, que não era uma lei que dava permissão para que o casamento fosse banalizado. Mas existia um contexto de banalização do casamento, onde o homem casava, deixava, voltava e vivia aquela situação degradante moralmente entre o povo de Israel. Então essa lei ela veio para trazer diretrizes para, mesmo nesse contexto onde ainda não alcançasse o ideal de Deus, do casamento vitalício, mas que já começasse a tirar eles daquela situação de banalização e trazer já para um passo intermediário, onde Deus estabelece, não, divorciou, então você não volta mais com aquela mulher. Ou seja, a pessoa que estava pensando em divorciar, ela já pensava, mas será que eu divorcio mesmo? Será que não é uma situação só passageira? Depois eu vou ficar com saudade dela e tal, e vou querer voltar com ela, mas daí a lei diz que eu não posso. Então vamos resolver essa situação? E então a lei ela tinha esse teor de trazer de uma situação bastante complicada, herdada lá do mundo egípcio, para transitar, né, rumo ao ideal de Deus do casamento. Agora, na pergunta B, independente do motivo, essa permissão não autorizava a esposa a se casar novamente com o primeiro marido após ter se casado com outro homem. Como a palavra contaminada mostra que o retorno ao primeiro esposo ainda era considerado um pecado. Então, nós analisando aqui o texto e a situação, a história da época, então conforme eu estava até comentando aqui, né? Então, caso eles viessem a divorciar e aí contrair um outro casamento, ela não poderia retornar, então, ao casamento anterior, né? Então, algumas regrinhas foram criadas ali, mesmo que não era ainda o plano original de Deus, né, do casamento vitalício, mas algumas regrinhas ali foram criadas para poder manter ali mais organizado possível, né? Sim. Então, para aquela ocasião e para aquele momento. Exatamente.
Muito bem. E é interessante também nós notarmos, em ligação com o texto de Levíticos 18, 20, que quando faz menção aqui, nem te deitarás com a mulher do teu próximo para a cópula, para te contaminares com ela. Então, nesse contexto é apresentado já uma relação sexual, e como o divórcio já havia acontecido e essa mulher já havia se tornado esposa de outro homem, se ela voltasse ao primeiro, daí essa situação já era considerada uma situação já de adultério, porque já não era mais ela não era mais esposa dele. Já né? era mulher do próximo. Já era mulher de outro. Então já era uma outra situação, outro contexto. Voltando a ressaltar, essas leis elas vieram para tentar resgatar um pouco, né, dos princípios de uma situação de banalidade, transitando rumo ao ideal de Deus, que mais à frente na lição ainda vamos explorar mais. Pergunta C. Por que Deus concedeu esse tipo de permissão aos israelitas, mesmo que isso não estivesse de acordo com sua vontade? Por que Deus, em alguns momentos, deu certa liberdade aos israelitas de fazerem coisas, mesmo que ainda não era o seu ideal, mesmo que ainda não era a sua vontade para o povo? Porque nós vemos nesse aspecto, mas vimos em alguns outros contextos, quando eles pediram o rei. Não era a vontade de Deus que eles tivessem um rei, mas eles insistiram, e Deus acabou dando um rei. Ainda que disse, né, não vai ser para o vosso bem. E aqui, novamente, nós encontramos outro contexto onde Deus, ele dá essa permissão, né? Mas por quê? Aqui nessa pergunta, acho que a própria pergunta nos ajuda a esclarecer algumas dúvidas nossas, né? Então aqui diz, né, que Deus concedeu esse tipo de permissão, mesmo que não era de acordo com a sua vontade. Então aqui nós já conseguimos entender inicialmente, foi permitido, mas não era a vontade de Deus. E quando vemos aqui Mateus 19:8, disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Então por que foi permitido? Por conta da dureza do coração das pessoas. Mas nesse próprio texto nós vemos o seguinte, ao princípio não foi assim. E nós estamos vivendo o quê? Um período de restauração. Precisamos voltar conforme foi no princípio, conforme foi instituído, lá na criação, lá no Éden, então trazendo os princípios originais do casamento como um casamento vitalício. Então nós vemos aqui uma exceção, né? E a exceção não é a regra. Não é a regra. A regra é aquilo que foi estabelecido a princípio. Nós não devemos buscar a exceção para regulamentar a nossa vida, as nossas práticas, né? Nós precisamos buscar aquilo que está muito claro e apresentado pelo próprio Deus, que foi quem estabeleceu o casamento, né, para a felicidade do homem. Então vimos uma permissão temporária, mas dentro do contexto daquilo que nós entendemos da palavra de Deus, nós que vivemos nesse tempo da restauração de todas as coisas, que o irmão Tiago tem enfatizado já desde o começo da lição, nós precisamos buscar restaurar aquilo que Deus estabeleceu no princípio e não procurar as brechas, né, que aqui e acolá às vezes aparentam existir. É muito arriscado tentar viver nas brechas, né? Vamos buscar a vontade de Deus por completo.